Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para ministrar para vocês aí mais uma super aula deste nosso mini curso da 407, que é a lei que trata sobre a organização e o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, né? Gente, esse aqui é um curso, vocês podem ter certeza que é um curso completaço, tá? Completaço. Nós estamos trabalhando todos os 14 capítulos do Estatuto, e eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta que essa aula, que esse curso vai te agregar muito valor na sua prova. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões do Estatuto para qualquer prova. Pode vir prova de investigador, de escrivão, pode vir prova de delegado, que você vai mandar muito bem, pode ter certeza disso. Bacana? Ou seja, você vai ficar competitivo, que essa é a nossa missão. Vem comigo aqui, gente. Atenção. Dos procedimentos preliminares. Então, nesse capítulo aqui, dos procedimentos preliminares, né? Para chegar nesse capítulo, o aluno tem que colocar uma linha do tempo, tá certo? Salvo engano, lá no capítulo 10º, né, nós tratamos do quê? Do regime disciplinar. O que é o regime disciplinar? O regime disciplinar nada mais é do que vai definir o que o regramento comportamental que o policial deve ter. Esse regramento comportamental está incluso os seus deveres, tá certo? Estão inclusas as proibições, que tem até de 4 graus de proibições, certo? As suas responsabilidades e, claro, trata também da acumulação ilegal de cargos, né? Então, isso aí são o quê? O regime disciplinar, é o comportamento. No próximo capítulo, nós explicamos o seguinte: opa, professor, e se o cara descumpre esse regramento comportamental desejado pela polícia? Rapaz, aí ele vai ter as penalidades. Aí nós estudamos as penalidades, nós vimos as formas de penalidades, não é isso? Vimos a advertência, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria. Nós vimos todas as formas de quê? Todas as formas de penalidades. Então, essas penalidades estão vinculadas aonde? Ao regramento comportamental dos deveres e proibições. Este capítulo, ele vai dizer como que essas penas serão aplicadas, tá certo? Ou seja, é o procedimento disciplinar. É o procedimento disciplinar. Lembre-se que no Brasil, na nossa Constituição Federal, está assegurado aí o devido processo legal, tá? Em um dos princípios constitucionais aí importantíssimos na área do direito, e além disso, a ampla defesa e o direito ao contraditório para a pessoa se defender. Então, aí é o certo. Para aplicar a pena, existe o quê? Um rito específico, tá certo? Existe o quê? Os procedimentos a serem cumpridos. E esses procedimentos nós vamos trabalhar nessa aula. Bacana? Então vem comigo, vem cá. Então é o seguinte, né? Tem aqui, né, 2 procedimentos disciplinares, né? Então, segundo a legislação, nós temos aqui 3 procedimentos disciplinares. Cada um deles é tratado separadamente em cada capítulo. Tem da verificação preliminar, tá certo? Na verificação preliminar, ele vai fazer só, vai verificar, tá certo? Vai verificar a situação, tá certo? Ainda não é, tá certo? Ainda na verificação preliminar, nome de verificar preliminarmente algo que possa ter ocorrido, ok? Então, isso aqui, né? 2, da sindicância. A sindicância, ela é determinada para aplicação de determinadas penas, e depois nós temos o procedimento administrativo disciplinar, que é o mais completo, tá certo? Que, inclusive, ele é o procedimento aí apropriado para a aplicação da pena de demissão. Só que, em 2016, o legislador criou aqui mais um instituto, não é um procedimento disciplinar, mas criou um procedimento disciplinar chamado de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? Professor, o que significa isso? O policial foi lá, né, aprontou alguma coisinha lá, mas de menor potencial ofensivo, foi a primeira vez, o cara teve esse deslize, então o cara vai lá, se não TAC com a polícia, em 2 anos, se o cara manteve na linha, pronto, né? Claro, isso é para economia processual também, concorda? Concordo, tá certo, né? A gente vai explicar esse cara aqui para vocês. Lembrando que o TAC foi invenção de 2016. Tá? 2016, recente, novo, né? Eu já vi algumas aulas na internet aí
desatualizadas sobre esse assunto, então pode cair na prova. Bacana? Então vamos lá, vamos começar já pelas disposições gerais. Primeiro capítulo, artiguinho 240. A apuração de fatos atribuídos ao policial civil será feita mediante verificação preliminar, sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, sempre presididos por delegado de polícia. Então está aqui para vocês o que eu já falei na introdução da aula e vou reforçar. Gente, apuração de fatos atribuídos ao policial só pode ser feito por três procedimentos. Primeiro, verificação preliminar, algo mais sucinto, algo mais simples, sindicância no meio termo, e o procedimento administrativo disciplinar é aquele mais rigoroso, não é isso? Sempre, atenção, sempre presididos por delegado de polícia. Nós já vimos isso lá atrás, nos primeiros capítulos, então, na altura do campeonato, para aquele aluno que assiste todas as aulas na sequência, já sabe que sempre deverá ser presidido por delegado de polícia. Tanto a verificação preliminar, tanto a sindicância administrativa e tanto o processo administrativo disciplinar. Bacana? Então vamos lá, né? Parágrafo único. A autoridade competente para instauração de sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de que seja o autor, deverá proferir despacho fundamentado do seu convencimento e da gravidade dos fatos atribuídos e, neste caso, havendo necessidade, afastar preventivamente o policial civil das suas funções e recolher a cédula funcional, arma e algema cedidas mediante carga, bem como proibi-lo de dirigir ou utilizar viatura policial. Bacana, né? Então, ok, vamos lá. Este parágrafo único dá 2 recados importantes, tá? Primeiro recado importante da primeira parte do parágrafo único. Ele fala o seguinte: a autoridade competente para a instauração da sindicância do processo. Quem é essa autoridade competente? Salvo engano, tá? São aquelas autoridades previstas no artiguinho 236, tá? Eu posso estar enganado aqui no número, né? Tá certo? Por exemplo, autoridade competente para a instauração de um PAD com pena de demissão. Governador do Estado, tá certo? Delegado de polícia, lá tem todo o rol dos... Então, lá, no artigo 236, fala da autoridade competente, ok? Somente essas autoridades competentes que podem instaurar PAD ou sindicância. Bacana. Segunda coisa, para instaurar, tá? Para essa instauração, há necessidade de proferir despacho fundamentado do seu convencimento e da gravidade, tá certo? Dos fatos atribuídos, olha aí, tá certo? Então, é um ato vinculado, tá certo? A este motivo, tá? Então, eu tenho que ter o quê? Tem que ter um despacho da autoridade competente para isso, tá? Então, é o seguinte, autoridade competente é aquelas pessoas, de acordo com as penas, que são competentes para tal. Então, essa autoridade competente, preste atenção, ele vai instaurar. Nesse auto de instauração, ele vai ter que fazer esse despacho fundamentado. E ele vai fazer esse despacho fundamentado, ao mesmo tempo vai instalar ou a sindicância ou o processo administrativo disciplinar. Vem comigo. Essa comissão sindicante, ou o PAD, vou colocar essa comissão que vai apurar esses fatos graves que ele colocou lá no despacho, vai, olha só, proceder em nome desta autoridade. Então, o cara, a comissão processante, vamos colocar assim entre aspas, né? Ele vai se reunir e aqui a lei vai definir todos os elementos, todo o inquérito administrativo no isso, toda a investigação sobre aquele fato. No final, ele vai fazer um relatório conclusivo, e esse relatório conclusivo volta para quem? Para a autoridade competente julgar. Olha que coisa interessante, né? Então, o cara vai instaurar, tem esse despacho aí previsto na legislação, muito importante esse despacho, constitui as comissões, a comissão faz o seu trabalho, faz o seu relatório conclusivo e volta para quem? Para o cara julgar. Bacana. Então, essa é a primeira parte que eu quero explicar para vocês desse parágrafo único. A segunda parte do parágrafo único.
também é muito importante. O afastamento preventivo. Primeira coisa, coloque na sua cabeça. Este afastamento preventivo não é uma punição. É apenas uma medida cautelar. Se não é uma punição, o policial, ele vai ser afastado preventivamente do seu serviço e ele vai continuar recebendo, sim, os seus subsídios normalmente, tá? Ok? Professor, qual que é o período do afastamento preventivo, né? Aqui na legislação da LC 407 não trouxe esse prazo, mas como a LC 04, tá certo? As LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público, que aplica complementarmente a esse estatuto, lá diz o seguinte, que são de 60 a 60 dias, tá? Bacana, fechou, 60 a 60 dias, tá aí para vocês, né? É por quê? Porque, por exemplo, o PAD, qual que é o prazo do PAD? 60 mais 60. Coincidiu com o afastamento preventivo. Professor, o prazo da sindicância, 30 e 30, tá? Ok. Só que, olha só, ele vai ser afastado. Lá na LC 04, esse afastamento aqui não é de imediato, tá? Não é imediato. Abriu o PAD, abriu a sindicância, o cara, não é isso, ó. Havendo, atenção, necessidade. Quem que vai afastar o cara aqui, havendo necessidade? A autoridade competente. Ele vai havendo necessidade, tá? Havendo necessidade, vai afastar o cara. No afastamento do cara, aqui no estatuto, nós vimos lá atrás, principalmente lá nas partes da ACADEPOL, né, que todo mundo que responde processo, ele vai lá para a CADEPOL, fica de molho lá na CADEPOL, né? E na LC 04 fala claramente em remanejamento do servidor. Então é o seguinte, o cara não está na delegacia, pum, respondeu. Vai ter o remanejamento dele, tá? Vai ter para quê? Para não interferir, não influir no processo. E nesse afastamento preventivo, que não é uma punição, só ocorre se há necessidade, né? Ó, o policial civil, né, de suas funções de recolher cédula funcional, vai recolher a arma dele, vai recolher as algemas cedidas mediante carga, bem como proibi-lo de dirigir ou utilizar viatura policial. Está aqui o artiguinho da sindicância do afastamento preventivo, ok? Estamos caminhando, né? Ok, vamos lá. Vem comigo. E aí, professor, agora houve uma inovação na legislação, na Lei Complementar 575 de 2016, onde criou um novo instituto na polícia, que é o termo de ajustamento de conduta. E aí, prof, cara, esse cara aqui é potencial questão de prova, pode ter certeza disso. Potencial questão de prova, elemento novo. Tá? Vamos ler aqui o caput, a gente já fala, explica para vocês. A autoridade referida no artigo anterior, em caso de descumprimento dos deveres do policial civil e a prática de falta funcional caracterizada como proibição de primeiro grau, poderá editar termo de ajustamento de conduta nos procedimentos disciplinares de verificação e sindicância administrativa, se o infrator não for reincidente e apresentar bons antecedentes funcionais com os seguintes objetivos. Então, está aqui, cara. Tá? Então, o termo de ajustamento de conduta, pense na ideia, no juízo de valor do legislador e na aplicação real desse dispositivo. Vamos lá. Primeiro, ele está restrito a dois tipos de delitos, né, administrativos. Primeiro, descumprimento de deveres do policial. Tá? Então, nós temos os deveres, que é o mais brando de todos. Depois nós entramos o quê? Na falta de proibição. Na proibição temos 4 graus, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não é isso? O primeiro é o mais leve. Então, ou seja, para infrações administrativas, tá? Vamos colocar assim, de baixíssimo potencial ofensivo, que são os deveres, né? E o primeiro grau, pode assinar o termo de ajustamento de condutas. Ok? Para procedimentos disciplinares de verificação preliminar, em sindicância administrativa. Não cabe TAC para procedimento daquelas penas que só podem ser aplicadas pelo PAD, somente de sindicância, ok? O que acontece aqui? O cara, ele não vai responder o TAC, ok? Desculpa, ele não vai responder a sindicância, ele vai fazer um termo de ajustamento de conduta, ele vai se comprometer com a polícia
que ele aprendeu com aquela situação e não vai se repetir mais isso, tá certo? Pronto. Se em 2 anos o cara não for reincidente, não aprontar de novo, pronto, ele escapa da sindicância administrativa. Bom, claro que é, tá certo? O cara leva o chacoalhão, não enche a polícia de cheio de procedimento disciplinar, de procedimentos aí administrativos, ok, para apurar tanto sindicância, a verificação preliminar, e o cara aprende, tem uma conduta pedagógica com isso. Bacana? Só que esse cara, para ter acesso ao TAC, né, é o seguinte, ele não pode ser reincidente e apresentar bons antecedentes funcionais. Ou seja, parabéns para o legislador que criou isso, né? Vamos lá. Qual que é o objetivo? Pedagógico. Orientar os policiais pela manutenção de padrões de conduta em consonância com os deveres funcionais, zelando pelo nome da instituição. 2. Cumprimento dos princípios e funções institucionais. 3. Valorização da atividade policial, pautando-se com a integridade, probidade e boa-fé. E, finalmente, para zelar pelo constante aprimoramento. Ou seja, essa é a intenção do TAC. Ele se aplica às infrações administrativas de baixo potencial ofensivo, para o cara é réu primário, não é reincidente, tem bons antecedentes, tá? Tem bons antecedentes, aplica isso para evitar um processo, né, de uma sindicância. Cara, sindicância, você vai envolver já delegados, custos, vai tirar o cara da sua atividade, vai ter que afastar ele, vai lá para cada depô, ou seja, é uma confusão grande isso aí, né? Então está aqui para vocês aqui, esse sujeito aqui é muito importante. O parágrafo único vai dizer o seguinte, qual que é o prazo do TAC. O termo de ajustamento de conduta suspende o prazo prescricional por 2 anos. A partir do termo firmado, então 2 anos. Findo este prazo, não havendo descumprimento por parte do servidor beneficiado, nenhum dever e nenhuma proibição, nem a prática de qualquer outra infração, o termo de ajustamento de conduta será arquivado automaticamente. Pronto, está aí para vocês. Esse aí é o efeito do TAC, né? Do TAC, ok? Fechou, né? Então, esse TAC, dos procedimentos disciplinares, então eu avalio como 4. Esse TAC é o primeiro, tá? O termo de ajustamento de conduta, verificação preliminar, sindicância e, finalmente, o processo administrativo disciplinar. Todos esses elementos nós iremos trabalhar ainda nesta aula, né? Nesta aula. Vamos lá. Agora chegou a vez da verificação preliminar. Verificação preliminar. Vem comigo aqui, tá? O nome já diz. Você vai verificar preliminarmente, antes, né? Alguma coisa que aconteceu. Após essa verificação, ou você arquiva a denúncia ou o fato que motivou essa verificação, ou você encaminha para a realização de um TAC, ou para a realização de uma sindicância, ou uma realização de um procedimento administrativo disciplinar. Vem comigo aqui. Artigo 241. A verificação preliminar deverá ser instaurada quando forem atribuídos ao policial civil fatos que possam suscitar dúvidas quanto à veracidade. Olha aí, possam suscitar dúvidas quanto à veracidade. Ou seja, ele vai verificar preliminarmente, né? Então, isso aqui, Então, se aconteceu algum fato, nós duvidamos, nós não temos, foi fulano de tal, não temos ainda indício suficiente para suspeitar de fulano. Então, tem o quê? Tem dúvidas. Se tem dúvidas, você faz o quê? Uma verificação preliminar. Justíssimo, né? Vamos lá, parágrafo único. A verificação preliminar de caráter informal, cara, muito importante isso, caráter informal, tá? Caráter informal, aí eu tenho que falar para vocês que a sindicância é um caráter formal, ele segue tanto a sindicância como o PAD, ele tem um caráter formal, segue todo um rito definido pela lei, e esse rito que costuma ser cobrado, ok? Será iniciada de ofício ou por determinação da Corregedoria Geral da Polícia Civil. Bacana? Vamos lá, ok. Vamos falar um pouco da instrução. Instruída a denúncia atribuída ao policial civil, tá?
Ou seja, instruiu uma denúncia, vai verificar, e não havendo tipificação de fato, ou seja, na verificação preliminar, observa-se que o sujeito não aprontou, ele não aprontou, não há tipificação de nenhuma infração administrativa prevista no Estatuto, o que acontece? A autoridade fará breve relatório, sugerindo o seu arquivamento. Muito preventivo isso, né? Isso aqui é interessante, cara. Eu acho assim que a administração pública, para abrir uma sindicância e um PAD, tem que ter quase, não é a certeza, mas tem que ter muitos elementos ali, bastante sustentáveis para abrir isso, porque você gasta tempo de todo mundo e também você aí atrapalha a vida do policial, a vida do servidor, cara. Atrapalha, com certeza, né? Então tá aqui. Faz a verificação preliminar, tá, porque existe muita fofoca na administração pública, né? E isso você elimina. Parágrafo único. Ao término de 90 dias, a verificação preliminar não concluída deverá ser remetida para análise do superior imediato da autoridade que a presidir. Então, aqui, esse artigo coloca um tempo máximo da verificação. Mesmo sendo de caráter informal, caráter informal significa dizer que não será publicado em diário oficial, né? Então, é um procedimento interno, tem um prazo de 90 dias. Se não concluir esse prazo de 90 dias, será remetida para análise superior do cara que presidir. 243, vamos lá. Concluída a verificação e tendo decidido pelo arquivamento, deverá a autoridade encaminhar cópia para a Corregedoria Geral. Ou seja, a Corregedoria Geral, como órgão de controle interno da polícia, tem que saber de todos os procedimentos de verificação. Então, o cara lá na delegacia faz a verificação preliminar, ele decide pelo arquivamento, ou seja, não há tipificação aí, tipificação de nenhuma infração administrativa atribuída ao policial, ele vai pelo arquivamento, mesmo assim, vai lá para a Corregedoria, para a Corregedoria ter aí ciência e a Corregedoria colocar nas suas anotações lá sobre a vida funcional do servidor. Pronto. Finalizamos a primeira parte, tá? Nós já falamos aqui nessa aula de dois assuntos importantes, tá? Nós já falamos do TAC, ok? E falamos da verificação preliminar. Agora nós vamos entrar no ramo da sindicância e depois nós vamos falar sobre o procedimento administrativo disciplinar. Tá? Ok? Bacana, vamos lá. Sindicância. O artigo 244, ele fala o seguinte: instaurar-se-á sindicância. Né? Bonito esse verbo, né? Olha só. Instaurar-se-á sindicância. Ou seja, atenção, a sindicância serve para dois casos concretos. Primeiro caso concreto, como preliminar de processo administrativo disciplinar, sempre que não estiver suficientemente caracterizada a infração ou definida a sua autoria. De novo para você. Como preliminar de processo administrativo disciplinar, sempre que não estiver suficientemente caracterizada a infração ou definida a sua autoria. Tá? Olha aí. Então, você abre uma sindicância. Essa sindicância é chamada de sindicância investigativa, inquisitiva. Nesse primeiro item de sindicância, preste atenção, não é atribuído ainda o direito ao contraditório nem a ampla defesa. Diferente do outro tipo, tá? Do outro tipo de sindicância. Eu vou voltar nesse assunto, porque eu tenho que explicar o outro, porque eu tenho que comparar os dois para você entender. Tá? Segundo, quando não for obrigatório o processo administrativo disciplinar e para aplicação de penalidades de até 30 dias de suspensão, assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Pronto, essa aqui é chamada de sindicância punitiva. Pronto, acabou. Vamos lá. Sindicância se dá, então, em duas hipóteses. Vamos lá, explicação devagar, explicação importante, potencial questão de prova. Isso pode cair para vocês. Aconteceu, desculpa o palavrão, uma merda aí na polícia, alguma coisa aí. Tá, pronto. O DG, o diretor-geral, ficou sabendo. Tá? Ficou sabendo que o pessoal lá da Roubos e Furtos
está tendo um coloiozinho lá, alguma coisa estranha, mas não tem ainda, ela não tem ainda o seguinte, né? Ele não tem ainda a certeza de quem são as pessoas. O que ele faz? Ele vai instaurar, aí ele vai ser publicado em Diário Oficial, uma comissão, tá certo? Uma comissão. Aliás, eu vou tirar da delegacia, vou dar outro exemplo administrativo que é mais minha praia. Vem comigo aqui. O DG, o diretor-geral da polícia, ficou sabendo de algo estranho no almoxarifado da polícia. Né? Ficou sabendo de algo estranho. Se ele ficou sabendo, ele tem dever, obrigação de mandar apurar. Ele tem que fazer isso. Então, ele vai lá e vai instituir uma sindicância investigativa, inquisitiva, que é o item 1. O que acontece? Ele vai publicar no Diário Oficial, fulano, ciclano e beltrano vão compor essa sindicância, você já sabe que tem que ser delegado, não é isso, de polícia. Eles vão lá, eles vão fazer o quê? Eles vão apurar os fatos. Aqui ele não vai indiciar ninguém, aqui ele não vai culpar ninguém. Ele vai chegar lá e vai falar o seguinte, no término do prazo da sindicância, vai fazer um relatório, seu DG. Realmente, fulano e ciclano e beltrano tiveram condutas aí suspeitas, né? Isso, nós encontramos um furo no estoque de armas da polícia, né? Nós encontramos lá na nossa investigação lá que estão faltando ainda está faltando 5 armas, tá? Que é de propriedade da polícia e não sabe se é onde foi. Pronto, aí já foi o fato. Né? Que estava sob a responsabilidade do gerente tal, do fulano de tal. Pronto. Esse é o trabalho da o quê? Da sindicância, tá certo? Investigativa. Ele vai apurar. Ele não vai ter contraditório, nada. A partir desse relatório da sindicância investigativa, o DG ele vai encaminhar, ou se for de uma penalidade de demissão, por exemplo, ou suspensão mais de 30 dias, ele vai instaurar o quê? O procedimento administrativo disciplinar. Ou ele pode, inclusive, se for de menor potencial ofensivo, né, se a pena aplicável naquele caso for de até 30 dias, ele pode abrir uma outra sindicância. Então, essa é o quê? A sindicância? Essa é a sindicância investigativa. Já a outra não, já é punitiva, né? É punitiva mesmo, acusatória, vai estar acusando o cara. Acusatória, conhecida como sindicância acusatória, e punitiva. Aqui não. Aqui você já tem a tipificação, você tem já uma forte suspeita da tipificação administrativa ao policial que desrespeitou né? Que desrespeitou aí o estatuto, e aí vai se constituir uma sindicância. Essa sindicância, atenção, questão de prova, é somente para casos com até 30 dias de suspensão. Ah, professor, isso aqui é caso de 60 dias de suspensão, então não cabe sindicância. Você vai abrir o quê? Um procedimento administrativo disciplinar. Já nesse segundo caso, aí isso que cai em prova, não cai e despenca. Como é uma sindicância punitiva, acusatória, aqui tem estrito cumprimento do devido processo legal, aqui tem o cumprimento do princípio do ampla defesa e ao contraditório no decorrer. Então, vai ter alegações, vai ter testemunhas de defesa, de acusação, vai ter tudo aqui. Bacana? Então, nós temos o item 1, é sindicância investigativa, tem um objetivo, e o item 2, sindicância punitiva, tem outro objetivo. Né? Só para complementar um pouco, vem comigo aqui, sindicância investigativa, ou inquisitiva também, utilizada para qualquer tipo de infração, para apuração disciplinar, dela não decorrerá nenhuma penalidade, então ela não tem o objetivo de penalizar ninguém, é só de apurar os fatos. Não há garantia de contraditório e ampla defesa, uma vez que não gera penalidades. Concordo, né? Agora, sindicância punitiva ou acusatória. Nas hipóteses de aplicação das penas de advertência ou suspensão por até 30 dias. Né? Há garantia de contraditório, ampla defesa, penalidade aplicada pelo chefe da repartição ou outras autoridades na forma dos respectivos regimentos e regulamentos, o nosso aqui é 407. O julgamento vai resultar em arquivamento, não há nenhuma tipificação de nenhuma infração administrativa ao servidor, vai arquivar. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias.
e instauração de processo administrativo disciplinar quando situação ensejar punição mais gravosa do que as duas citadas. Ou seja, no decorrer da sindicância, identifica-se aí, não, isso aqui é caso de demissão. Caso de demissão não é sindicância, aí vai caminhar para o processo administrativo disciplinar. Gente, isso que eu falei para vocês aqui é um conhecimento básico, tá? Isso aqui você serve tanto para o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, para LC 04, para 8.112, ok? Então, esses dispositivos aí servem para isso, e isso aqui é mais ou menos universal no Brasil todo. Bacana? Ótimo. TCE, Rio Grande do Norte, CESP, 2016, cargo de auditor. Concurso aí de alto nível, vem comigo aqui. E esse concurso aqui, este conceito aqui, aplica-se também a 407, vem comigo aqui. Ordinariamente, a sindicância é um procedimento administrativo inquisitório. Inquisitório. Certo? E nela não cabe contraditório e nem ampla defesa, desde que não se converta em processo disciplinar principal, que, fundamentalmente, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão. Tá aí. E aí, professor? É aí o seguinte, isso aqui é um tipo de questão de prova, concurso aí de altíssimo nível, que quer saber de você se você sabe a diferença de sindicância, tá certo, investigativa, ou chamada também de inquisitória, ou sindicância acusatória punitiva. Na sindicância inquisitiva, investigativa, não há a ampla defesa, tá certo, nem o direito ao contraditório, porque ele vai investigar a realidade dos fatos. É isso que está aqui. Ele tentou induzir o erro, porque o cara já coloca na cabeça, ele já pensa no automático. Pô, todo mundo tem direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. Esse aí é o pensamento vigente. Mas ele tem que saber que na sindicância investigativa não há isso. Por que não há isso? Porque nela não vai haver o quê? Aplicação de penalidade. A aplicação de penalidade vai ser outra, ó, desde que não se converta em processo administrativo disciplinar principal, que é fundamentalmente a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão. Ou seja, a questão está absolutamente correta. Tá? Esse inquisitório é a mesma coisa do que investigativa, uma questão aí de alto nível para a galera do LAC. Bacana? 10 essa questão, não é isso? Ótimo. Artigo 245, vem comigo. Vem comigo. São competentes para determinar a instauração da sindicância as autoridades mencionadas no artigo 236. Então, lá no artigo 236, tá, é onde que são aquelas autoridades competentes para o julgamento e aplicação das penas. Então, está aqui. O cara que julga vai ser aquele cara que vai mandar instaurar os procedimentos. Então, lá no artigo 236, vale a pena você dar uma parada no vídeo, e lá no 236 são aquelas autoridades. Lá tem governador, para a pena de demissão, suspensão, suspensão até 90 dias é o DG, tá certo? Aí tem suspensão até 60 dias, 45 dias, tal. Tem todo o rol de pessoas competentes. Pensa comigo. Então, a legislação definiu a essas pessoas, tá certo? A competência, a capacidade de aplicar as penas ali previstas no artigo 236. Então, essas pessoas